Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Muito feliz e honrado de estar aqui com vocês, uma bênção. Realmente foi uma conexão de Deus essa conexão, porque a gente nem ia nesse culto para encontrá-los, e eu acordei, de repente acordei, e quando eu olho no celular, o pastor Fernando, vamos, eu te pego onde você está, fazendo questão. Eu falei, amor, vamos então. A gente foi e conheceu o MC e a Fernanda, uma honra, uma alegria, vão estar com a gente lá em Brasília também, né? E a gente está com vocês aqui, é muito especial. O desejo do meu coração é ser um instrumento de Deus para abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém, queridos? A gente trouxe um material, amados, e o grande objetivo desse material é abençoar a sua vida. Então eu trouxe vários temas de mensagem. A gente tem mais de 30 temas falando sobre família, criação de filhos, casamento e etc. São muitos temas que a gente tem, vai estar ali fora para te servir, e alguns livros. Então eu tenho aqui uma mensagem em DVD, todos lá são DVDs. O tema dela é o perdão na família. Então tem essa mensagem, tem a mensagem preciso de um milagre na minha casa, o que fazer? Tem uma mensagem, quem aqui já é casado? Deixa eu ver quem já é casado para eu ver. Tem essa mensagem aqui, ó, tem muitas mensagens de casamento lá. Essa daqui, somos tão diferentes, pastor, e agora? Você conhece gente que um gosta de dormir cedo e o outro gosta de dormir tarde? Conhece? Você conhece gente que gosta de ligar o ar-condicionado no máximo e o outro não quer ligar o ar-condicionado? Você conhece gente que gosta de comer carne quase crua e o outro gosta de carvão com sal? Então, pastor, nós somos muito diferentes e nós casamos. E agora o que a gente faz? Então tem essa mensagem lá também. Quem aqui tem filhos pequenos? Pronto, por que os filhos desobedecem aos pais nos dias de hoje? Pastor, por que meu filho está desobediente? Por que a minha filha não me obedece? Né? E a pessoa até fala, pastor, não sei o que eu fiz de errado, eu criei meu filho na igreja. E uma das coisas que a gente fala aqui é isso, que lugar de criar filho não é na igreja, é em casa. Então, por que os filhos desobedecem nos dias de hoje? Tem outros temas de mensagem de criação de filhos. Agora eu quero falar do kit solteiro, quem não casou ainda? E quem não casou e está namorando? Então essa mensagem aqui é para você, ó. Eu sou casado há 20 anos com essa mulher linda e maravilhosa que é a minha esposa, a pastora Maírla. Nós temos apenas 4 filhos. A gente teve a Maísa, que hoje está com 18, a Bianca com 16, o Ricardo Filho com 13, o Josué com 9. Depois a gente foi na Casas Bahia e comprou uma televisão. Tudo que eu queria, pai, mãe e jovem, tudo que eu queria falar para o meu filho e para minha filha, para os 4, rasgado, eu coloquei nessa mensagem: cuidado com o seu namoro, pode ser bênção ou maldição. Agora, a mensagem que tem, essa aqui era a que vendia sim muito, e ainda vende, mas a mensagem que tem vendido absurdamente, é a que eu preguei no último congresso de jovens lá na igreja, que essa daqui, também para quem é solteiro, mas não precisa estar namorando, como saber quem é a pessoa certa para eu me casar. Essa mensagem aqui é uma bênção, porque tem feito um monte de casais de namorado e de noivo terminar, graças a Deus. Porque depois que a pessoa ouve essa pregação, ela descobre que está com a pessoa errada, e graças a Deus ela termina. Por quê? Porque se não terminasse o namoro ou o noivado, ia terminar o quê? O casamento. Então, todas as dicas, depois de trabalhar com casais, com família, há quase 20 anos, todas as dicas de problemas que a gente já pegou em aconselhamento, a gente colocou aqui como saber quem é a pessoa certa para eu me casar. Então, eu citei aqui alguns temas, mas tem lá mais de 30 temas de família e de casamento. Tem o livro, quem é líder de célula? Como evitar e vencer o adultério. Tanto para você que não quer cair em adultério, como para você que está sempre aconselhando pessoas e ajudando pessoas. Esse livro aqui, que tem o prefácio do pastor Luciano Subirá,
Na verdade era um artigo, e ele falou, não, tem que virar livro. Ele comprou um livro desse aqui, deu para cada líder da igreja dele, Como Evitar e Vencer o Adultério. Como ter uma família bem-sucedida. Eu conto um pouquinho do meu testemunho de libertação das drogas, ele também é um livro evangelístico. E para os casais casados, Abrindo o Jogo sobre Sexo. Os amantes na Bíblia, o que é o orgasmo para ele e para ela, do que ele gosta, do que ela gosta, como desfrutar do prazer a dois, só para casados, viu, irmãos? Jovem vê isso aqui, lê, acende um fogo que não pode apagar, só casal casado. Medicamentos que podem causar disfunções sexuais e as dúvidas mais frequentes na área sexual. Queridos, meu objetivo com esse material é abençoar. Então deixa eu te falar uma coisa, a pirataria do meu material não é crime. Se você não tem dinheiro, não pode comprar, você pode ficar ali do lado da barraquinha, a hora que a irmã comprar, você pega o telefone dela e copia dela o DVD. Tá certo? Junta sua amiga e você, vou te ensinar a me dar prejuízo. Cada um compra um tema diferente e vocês depois fazem o quê? Trocam os temas. Pastor, eu quero copiar um desse do namoro para as minhas meninas na célula. Pode copiar, não tem problema. Pode xerocar o livro, não tem problema. Eu quero ver a sua família abençoada, o seu casamento abençoado e o capeta endemoniado de raiva. Amém, gente? Então você vai fazer o seguinte, você pode copiar, xerocar, o DVD custa só R$10, o livro é 20, 15, 10, tem a maquininha de cartão, você parcela em 2, 3, 4, 5, 6, crédito, débito. Pastor, eu só trabalho com cheque, pré-data, para quando? Para antes da volta de Jesus, tá bom. Então você só leva o material e abençoa quem você quiser abençoar no nome de Jesus. Amém, gente? Vai estar lá fora, eu vou estar lá para poder tirar suas dúvidas, como são muitos temas, sempre tem alguém, pastor, eu preciso de um tema para isso, de um tema para aquilo, e a gente vai estar lá para atender vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, em Efésios. O tema da mensagem vai ser Aprendendo a Brigar. Que isso, pastor? Lá em casa a gente já é bom de briga. Não precisamos dessa mensagem não, precisa. Aprendendo a brigar. Efésios capítulo 4, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar aqui, no PowerPoint, no slide. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, oramos mais uma vez e pedimos, meu amado, que o Senhor fale ao nosso coração. Que todas as famílias que vieram aqui, todas as pessoas que estão aqui, sejam pela Tua palavra ministrados, de modo que o Teu nome seja glorificado, demônios expostos e envergonhados, e a igreja edificada é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, diga amém. Amados, por que, pastor, que o senhor colocou um tema de mensagem, aprendendo a brigar? Queridos, esse tem sido um grande problema em todos os lugares, na igreja, na família, nos casamentos. Por quê? Porque se eu chegasse aqui para pregar para vocês uma mensagem com o tema aprendendo a não brigar, você nem deveria ouvir. Porque eu quero te fazer uma pergunta: como é que pessoas que são imperfeitas, pessoas que são diferentes, vão conviver juntas e não vão ter problema e não vão ter conflito? Não tem como, isso é uma coisa ilusória. Todo mundo, por melhor que seja, por melhor casamento que tenha, por melhor amigo que seja, vai ter conflito.
Então a grande questão não é achar que eu não vou ter problema, que eu não vou enfrentar um problema, que eu não vou brigar. A grande questão é como que eu vou resolver os conflitos com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa, com o meu discípulo, com o meu pai, com a minha sogra e assim por diante. Eu sou pastor de igreja local, então a gente sempre está ouvindo algumas coisas. Por exemplo, não pastor, eu já ouvi muito isso, eu vou sair da igreja, porque a igreja tem muita fofoca. Eu falo, querido, então você não tem lugar para você ir, porque toda igreja tem fofoca, e vai ter fofoca para sempre. Aí alguém fala, está amarrado, mas como que amarra um trem desse, gente? Você era fofoqueiro, se converteu. Aí Deus começou a tratar você, ou não é? Aí você foi tratado, só que domingo passado converteu um fofoqueiro novo. Então sempre vai ter alguém que está em tratamento na área do temperamento, na área da língua. É um hospital, gente. Enquanto uns estão saindo da UTI, indo para o quarto, do quarto tendo alta, outros estão entrando na UTI. Não para. Olha, irmãos, quando você vai ler a história dos discípulos de Jesus, o próprio Jesus discipulando eles, o próprio Jesus ensinando eles, orando por eles, quebrando a maldição, jogando sal, o que for que tiver que fazer, e os caras brigavam. E os caras tinham dificuldade de relacionamento. 2 deles escondidinho foram lá em Jesus e disseram, olha, dá um jeitinho de colocar a gente um na direita, outro na esquerda e tal. Quando os outros souberam, ficaram chateados. Apóstolo Paulo e apóstolo Pedro sentados, conversando. Daqui a pouco foram chegando os mais religiosos, os judeus. O Pedro foi saindo de perto do pessoal que estava comendo picanha e jogando dominó. Foi saindo de perto, foi chegando perto do pessoal. O que o apóstolo Paulo fez? Deu uma bronca em Pedro na frente de todo mundo. Por quê? Porque não tem como. A Bíblia diz em Provérbios, como um ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro. Você tem filhos, alguns de vocês têm filhos, você sabe que o filho a gente cria, a gente educa, às vezes é a nossa cara, e nós temos conflito com os nossos próprios filhos. Então os conflitos são inevitáveis. E o que acontece? Acontece que pessoas de toda classe social, de todo nível cultural, de todo nível de instrução, gente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil, tem dificuldade em resolver conflito. A pessoa às vezes é um sucesso ministerial, a pessoa às vezes é um sucesso profissional, a pessoa é muito inteligente, tem várias formações, mas quando você vai ver o relacionamento dela com as pessoas, é um desastre. Quando você vai ver o relacionamento dela com a esposa ou com o marido, é muito ruim. Quando você vai ver o tratamento dela com os filhos, não é bom. Ela é muito boa para muita coisa, mas ela não sabe resolver os problemas e os conflitos. E eu quero hoje tentar ajudar você, tanto com o que eu tenho tido de experiência nesses 20 anos trabalhando com família, como no relacionamento com a minha esposa e com apenas, como eu disse, 4 filhos, como é a melhor maneira de você resolver esse conflito, de você brigar. Eu quero começar dizendo algo para você que para mim foi libertador. O que é, pastor? Ficar com raiva, irmão, não é pecado. Queria que você olhasse para quem está perto de você, às vezes é o marido, é a esposa, é um amigo, fala assim, você sabia, fala para ele, você sabia que quando eu fico com raiva de você, eu não estou pecando? Graças a Deus. Você sabia que quando alguém te fecha no trânsito, você fica com raiva? Isso não é pecado. Eu vou te mostrar. Primeiro, o texto que a gente leu diz o quê? Irai-vos. Fique com raiva, você tem direito. Deus nos criou como seres emocionais, mas Ele disse, porém não pequeis. Há um jeito de eu ficar chateado e de eu não pecar. Jesus ficou chateado? Todo mundo lembra do célebre momento, quando foi? Que ele entrou no templo e ele derrubou a barraquinha, né? Aí eu sempre quero me defender também o pastor. Será que se ele chegasse aqui hoje, não ia derrubar as nossas barraquinhas? Mas eu creio que não, irmãos, porque as barraquinhas, elas eram inevitáveis. O pessoal vinha de todo lugar de Jerusalém para adorar a Deus, e eles tinham que apresentar cordeiros, pombas, bichos, animais para o sacrifício, e nem todos podiam trazer, chegavam lá e compravam. O problema é que o objetivo do negócio virou grana, virou dinheiro. Então quando a coisa inverte o valor, quando o propósito, o motivo do negócio é dinheiro, isso
fere o coração de Deus. Então Jesus chegou, ficou chateado, pegou um chicote, derrubou as barracas e falou: gente, vocês não vão bagunçar a casa de Deus, aqui é casa de oração. Quem lembra de outra situação que Jesus ficou chateado? Alguém lembra fora essa? Teve uma em Marcos capítulo 9, que Jesus chegou para os discípulos e disse assim: gente, o que está acontecendo? E aí um homem disse assim: eu trouxe meu filho endemoniado, e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. O que Jesus respondeu? Ah, gente, calma, eles são seminaristas ainda, tem paciência. Foi isso? Foi não. Jesus ficou chateadíssimo, olhou para os discípulos, depois você confere em casa, e disse assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? E se Jesus dissesse isso para nós aqui, hein, irmãos, quantos crentes continuariam na IBC, hein? Se ele fosse o pastor e falasse isso, né? Às vezes eu vejo o crente saindo da igreja porque o pastor não cumprimentou. Ah, o pastor passou por mim, ele nem viu, irmão. Estava pensando em alguma coisa, não falou comigo, não me deu atenção. Jesus falou na frente de todo mundo, ele não chamou: peraí só um minutinho, vem cá, gente, apóstolos, vem aqui um minutinho. E deu uma bronca, não. Ele falou assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? E olhou e disse assim: vocês não são crente coisa nenhuma. Dura a palavra. É o padrão de comportamento de Jesus? Não, mas ele foi duro nesse momento. Teve um outro momento que ele estava na cidade, alguém chegou para ele e disse assim: Jesus, o rei mandou você embora, disse que é para você sair da cidade. Qual foi a resposta de Jesus? Quem lembra? Isso aqui é difícil alguém lembrar. Ele olhou e disse assim: fala para aquela raposa que eu vou curar hoje, vou curar amanhã, e só depois eu vou embora. Irmãos, imagina Jesus dizendo isso hoje para Dilma. Era a autoridade máxima da época, não é? Fala, não estou dizendo que a Dilma é raposa, em nome de Jesus. Se é, eu não sei, mas Jesus mandou dizer, fala. Irmãos, a Bíblia ela é tão completa, que até xingamento bíblico existe. Já pensou, uma pessoa te fecha no trânsito, você fala: raposa! Jesus falou, eu posso falar, não vou falar para ele, mas eu vou falar: mas isso é uma raposa mesmo, pronto, passou, né? Talvez o parente da raposa é o cachorro, não sei. Então, amados, ficar com raiva não é pecado. Quando que a raiva se torna pecado? Eu quero citar duas situações quando a raiva é perigosa e se torna pecado. Primeira situação, eu quero falar com um grupo de pessoas. Eu quero te pedir, por favor, você não precisa falar nada, olhar para a pessoa, tipo assim: é você, não faça isso. Não precisa, deixa Deus me usar, né? Não precisa dar cotovelada, nada disso, fica tranquilo, Deus vai falar com ele e com você também. Então, o primeiro grupo de pessoas que eu quero falar aqui são com os estouradinhos, né? Os brabos. Quando é, pastor, que ficar com raiva se torna pecado? Se torna pecado quando é aquele tipo de pessoa que, irmãos, eu estou bem consciente, eu sou batista também, e eu estou consciente que eu estou falando com batistas, crentes, pessoas de Deus, que estão, você vai ver que eu tenho o hábito batista de pregar, eu não vou dizer para você, eu vou dizer: a Bíblia diz, e quando a Bíblia diz, não é verdade? Então vamos lá, são aquelas pessoas que são crentes, são pessoas de Deus, que adoram o Senhor, mas na hora que ficam com raiva, elas estouram, elas gritam, elas chutam as coisas em casa, elas falam palavras duríssimas que machucam a esposa, ou o marido, ou o filho, ou a filha. Eu comparo essa pessoa com uma panela de pressão, que alguém colocou a pressão nela, e na hora que colocou a pressão, simplesmente ele abre a tampa, virada, lógico, para o indivíduo que está na frente dele, não para ele, ele abre a tampa de uma vez, assim, ó, na hora que ele abre, caldo quente em quem estiver perto, meu irmão. Né? E aí eu vou falar para você os extremos que acontecem: xinga, quebra coisa em casa. Teve um cara lá em Brasília, eu falei: oh meu Deus, coitado, ele ficou com raiva da mulher, a mulher dentro do carro, ele começou a gritar, a brigar, e ele saiu passando pelos pardais, aqui também chama pardal, aquele radarzinho, meu irmão, ele passou nos 8 pardal, tomou foto de todos, porque perdeu o controle, porque ficou indignado. E aquele que joga a panela no chão, aquele que chuta a porta, e eu sei que isso é errado, aliás, aqui no Rio não acontece, mas
Às vezes você conhece alguém, depois você ajuda. Então, presta atenção. Não ter domínio próprio, não segurar, não controlar uma parte dessa raiva, falar o que quer, estourar, falar coisas duras, isso já se tornou pecado. Porque você tem que ter um controle sobre isso aí. Olha, irmãos, eu não sei você, mas eu não tenho pedigree. Meu pai não era crente, meu avô não era crente, meu bisavô não era crente, meu bisavô matou, meu avô atirou pelo menos. Meu pai era usuário de droga, eu fui usuário de droga, então eu não vim de um lar fácil. Meu pai se separou da minha mãe, eu não vim de uma família estruturada, eu não vim de uma herança de bênção, eu não vim de uma situação boa, então eu tenho todo motivo do mundo também para falar o que você fala. Mas eu não tive pai, mas eu não tive mãe. Irmãos, a gente não pode pelo resto da vida, eu falo com todo amor e carinho, se esconder atrás dos nossos problemas do passado, do nosso temperamento. Por quê? Porque Jesus quer que você tenha o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então explodir e jogar tudo para fora se torna pecado. Agora tem um segundo tipo de pessoa, são aqueles que não explodem, mas são aqueles que implodem. E o pior, aliás, é que o que implode é pior do que o que explode. Mas por que, pastor? Se eu estou implodindo e eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou gritando com ninguém, desrespeitando ninguém, ferindo a alma de ninguém e agindo de maneira irresponsável com ninguém. Primeiro, porque quando você implode, você está fazendo um mal terrível, primeiro a quem? A si mesmo. Por quê? Porque quando você implode, aquilo ali vai estourar em algum lugar, na sua alma ou no seu corpo. E aí você vai ver mulheres perdendo o cabelo, começa a ter mancha no corpo, psoríase, gastrite, úlcera, câncer, começa a ter nervosismo, dor nas costas, porque aquela implosão, esse tipo de pessoa é impressionante, irmãos, porque por dentro está ativado o vulcão, mas por fora elas mantêm uma cara de paisagem absurda. E lá dentro está a vontade de estourar. Então você está fazendo um mal terrível para você. E pastor, mas eu estou fazendo mal só para mim. Por que é pior do que quem explode? Eu vou te explicar por quê. Porque, gente, ninguém aguenta implodir o resto da vida. Eu comparo também uma panela de pressão, que toda vez que acontece alguma coisa no seu casamento, na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos ou com quem quer que seja, que você segura, você está tampando a pressão, e uma hora você não vai conseguir segurar aquilo, e aquele que implode um dia. E qual é o problema dessa pessoa que um dia explode? É porque o que explode normalmente, ele parece muito com um cachorro vira-lata. Late muito e morde pouco. Você sabe que é. Mas na hora de fazer mesmo, ele não faz. Até porque quando a gente faz isso, quem explode, joga a raiva para fora, irmão. Ele fica, soltou o caldo quente. Quem se queimou para lá, problema. Eu estou aliviado que eu soltei meus cachorros. Agora quem implode vai guardando. E deixa eu falar uma coisa para você, porque eu vim aqui te abençoar em nome de Jesus, salvar seu casamento, salvar seu relacionamento familiar. Amém, gente? Presta atenção. Eu sei que não é a sua intenção, mas implodir se torna uma atitude covarde. Por quê? Por quê? Porque as pessoas que estão perto de você não sabem o que você está sentindo e pensando. E eu não sei se você já passou pela situação que eu já passei muitas vezes, de levar um susto quando alguém vem e anuncia um divórcio. E você fala, meu Deus, mas eles viviam tão bem. Não acredito, eu não vi esse povo brigar. Eu não vi esse povo ter problema. Como é que pode ter separado? Como é que pode o menino ter suicidado? Como é que pode a menina ter fugido de casa? Por quê? Porque depois de 10, ou 12, ou 15, ou 20, ou 25 anos implodindo, quando explode, gente, explode e já não tem nem como fazer mais milagre, já tem que ser bilagre.
Você entendeu? É verdade. Porque o negócio já vem direto na UTI ou até morto para ressuscitar. Porque a pessoa que explode depois de implodir muitos anos, ela não está explodindo por causa daquela situação. Ela está explodindo porque ela aguentou e juntou coisas dentro dela de anos. E agora ela chega para você, ou para mim, ou para o líder de célula, ou para o pastor e diz: olha, acabou, não dá mais, já era, não aguento, fim. E aí a gente leva um susto, e a pessoa que está casada, os filhos que estão perto, os parentes, o discipulador, o líder que está ali não acredita, porque fala: meu Deus, mas eu não sabia, por que você nunca falou, por que você nunca expressou? Porque a pessoa tem uma tendência de guardar, de não conversar, ela fica implodindo, e isso é extremamente perigoso. Pastor, qual é o segredo então? O segredo é o equilíbrio. A Bíblia diz: irai-vos. Você pode ficar chateado, mas não pequeis. Então a panela de pressão nem pode ser aberta de uma vez. A panela de pressão não pode ser segurar a pressão toda. O que eu tenho que fazer? Minha mulher fez alguma coisa ruim comigo, o que eu faço? Eu tenho que soltar um pouco da minha ira e segurar um pouco da minha ira. A Bíblia diz que para entrar no reino dos céus tem que ser como criança. Tem alguma criança aqui comigo hoje? Tem aqui comigo que vai para o céu? Pega comigo então a tampinha da sua panela de pressão aí, por gentileza. Vamos fazer um teste aqui para você nunca mais esquecer. Pega aí comigo, faz de conta que você está pegando aquela, sabe aquela válvulazinha da panela de pressão, sabe? Então vamos lá, sua mãe, o seu marido, ou alguém no trânsito fez uma raiva em você. O que você tem que fazer? Entendeu? Não é assim que alivia um pouquinho da pressão? Então vamos lá, só para você não esquecer. Sua mulher, lembrou do que ela fez? Lembrou? Que te irrita muito, pastor do céu. Pensa numa visão que eu tenho bem no pescoço dela assim, ó. Então, lembra do seu marido? Que um dia uma irmã falou assim para mim. Uma irmã um dia falou assim para mim: pastor, eu peço a Deus graça, porque se eu pedir força, eu quebro ele no meio. Então olha aqui, ó. Aconteceu uma situação que te chateou muito. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Como é que você vai fazer? 1, 2, 3 e... Eu fui numa igreja, aí o cara ficou assim, ó. Falei: tá bom, varão. Ele: peraí, pastor, lembrei de uma coisa que minha mulher fez hoje. Assim não vale. E guarda, ok? Não posso guardar tudo e não posso soltar tudo. Agora, como é que a gente faz isso, pastor? Primeira coisa, você quer sucesso nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem, especialmente conjugal e familiar? Não fuja do conflito. Não fuja do conflito. Queridos, o dia que a gente descobrir, entender e praticar uma coisa muito importante, que é a seguinte: problema só existe com um motivo e uma razão. Sabe qual é? Ser resolvido. Problema não nasce, problema não se cria, problema não existe com outro propósito que não seja ser resolvido. E o que vai acontecer quando você tiver algum tipo de problema no seu casamento, na sua família? A vontade, a tendência é não tratar o problema. A gente tem uma tendência de evitar, de fazer o máximo para não ir lá, e a gente vai fugindo daquilo, a gente vai evitando aquilo, e a gente pensa assim, olha, muitas mulheres pensam assim: pastor, eu não vou conversar isso com meu marido, não vou conversar isso com meu pai, sabe por quê? Porque ele não me entende. Isso é um argumento que as mulheres têm na cabeça, especialmente mulheres casadas. Ele não me entende, pastor, eu já desisti. Misericórdia, não desista. O marido pensa assim: pastor, eu não vou falar isso com ela, sabe por quê? Porque se eu começar, ela começa a conversar e não para nunca mais. Eu não estou com paciência hoje, não vou tratar isso não, os meninos agora, pastor, não estou com paciência, até eles entenderem. Ah não, pastor, minha sogra. Mas sabe o que acontece, gente? Quando a gente tem um problema, seja ele qual for, e a gente não enfrenta aquele problema, é certeza absoluta, ele não some sozinho. Você sabe o que acontece com um problema que não é tratado, enfrentado e resolvido? Ele dá uma sumida, mas cada vez que ele some, ele volta maior e pior. Eu tenho uma mensagem que eu não trouxe ela aí, o porquê dos gigantes na minha vida. Deus falou para Josué: Josué, elimina os filisteus, acaba com todo mundo. Josué desobedeceu, gente.
não matou todo mundo, deixou uma meia dúzia vivo. Anos depois surgiu um tal de Golias. Coisas pequenas que não são resolvidas se tornam gigantes. Sou eu, pastor da igreja. Tem alguém, eu sempre cito a mesma pessoa, nem vi quem tocou a bateria hoje, me perdoa. Eu cito sempre o baterista, porque foi a primeira vez que eu citei, para ninguém achar que é revelação ou indireta, é só um exemplo. Baterista da igreja começou a dar problema no louvor, na igreja. Eu cito em todas, viu, guerreirão? Aí o que acontece? Mas a minha igreja é pequena, pastor, eu só tenho um baterista. E se eu for lá tratar ele e eu perder? Eu vou ficar sem baterista. Não, deixa para lá. Sabe o que acontece, irmão? O cara não vai lá e trata o problema vai crescendo, o comportamento dele diz para os outros músicos que ele aceita aquilo, que ele está omisso naquilo ali, e aquilo vai contaminando outras pessoas, até que chega um ponto que eu não perco só o baterista, eu perco a equipe toda. Eu perco ele mais 2, 3. A minha mulher falou alguma coisa para mim que me chateou, que me machucou. Minha filha fez alguma coisa, meu sogro. E aí não vou falar isso não trato isso não, deixa para lá. Só que daqui a pouco isso vai repetir, cada vez vai ser pior, cada vez vai ser maior. E aí o problema vai se tornando um gigante. Aquilo que você podia dar uma Novalgina e já resolver, já tem que ser anti-inflamatório, você não tratou, virou antibiótico, não tratou, virou quimioterapia, não tratou, virou radioterapia, não tratou. E agora está um câncer na sua relação, no seu casamento, na sua família, na sua célula. Por quê? Porque problema só existe para ser resolvido. O que a Bíblia diz no texto que a gente leu? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E continua dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz que não existe possibilidade de alguém que crê na Bíblia como palavra de Deus, que quer obedecer a Deus, dormir sem resolver um problema. Não existe esse negócio de marido, ou de mulher, ou de pai, ou de mãe, que seca o filho. Você já viu isso? Eu já vi. Passa 2 dias sem conversar, 3 dias sem conversar, 1 mês sem conversar. Eu vi um pai tratar uma filha desse jeito. 1 mês sem falar com a filha, punindo ela por algo que ela fez de errado. Eu já vi casal, irmão, que vai passar no corredor e não se encosta, porque está brigado. Um fica do lado de fora esperando o outro sair do banheiro. Quando o outro sai, abaixa a cabeça. 1, 2, 3 dias. O menino está comendo de manhã o mingauzinho dele, os sucrilhos dele ali. O pai chega e diz, a mãe chega e diz assim: ô Pedrinho, você fala para o seu pai aí? Aí o menino comendo, olha para a mãe falando. Aí a mãe termina de falar, e o pai: você fala para o seu pai aí que se o carro ficar no meio do caminho aí sem gasolina, ele vai ter que ajudar. Aí o pai vira e fala: ô Pedrinho, você fala para sua mãe que se ela não pedir dinheiro, eu não vou adivinhar não, que eu sou crente, não sou vidente. O Pedrinho: você aprendeu isso aonde, querido? Onde você aprendeu isso, minha amada? Que você resolve problema não conversando, que você resolve problema ficando sem falar. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu estou tendo um problema com a minha esposa, se ela me falou alguma coisa que me chateou, presta atenção, e ela falar: amor, eu quero conversar isso agora, eu posso dizer para ela: querida, se a gente for conversar isso agora, eu vou falar o que eu devo e o que eu não devo. Não vamos falar agora não. Você não seja tolo nem tola de dizer: não, é agora, é agora, é agora, é agora. Não faz isso não, senão você vai ouvir o que você não quer. Você está muito irado agora? Estou muito irado. Então tá bom, então sai, corre na praia, toma água, toma um banho, relaxa, ora, clama, dá uma volta, vai trabalhar. Porém, existe um limite de tempo para você resolver esse problema. É até antes de dormir. Então, se você tinha o hábito, crente, de dormir brigado, de não tratar o problema, de não conversar, de gelar ou de secar, você aprendeu hoje que a Bíblia não ensina isso, que isso é errado, que isso é pecado. Surgiu uma situação, por mais difícil e desagradável que sejam os sentimentos, eu preciso enfrentar o problema e eu preciso tratar o problema. Amém, gente? Não deixa acumular problema nas suas relações, não deixa juntar lixo, não deixa o negócio ir crescendo.
Deixa isso para lá em nome de Jesus. Segunda coisa. Primeira coisa é não fuja do conflito. Segunda coisa, vou resolver então, pastor. Estabeleça limites. Estabeleça limites. Gente, a turma gosta do UFC, a turma gosta do MMA, e o MMA antigamente chamava como? Vale tudo. Mas na época do vale tudo, valia tudo? Valia furar o olho? Valia morder? Não. Olha aqui, irmãos. Quando a gente está chateado, mesmo que nós estejamos certos, não vale tudo. Ah, mas eu fiquei com raiva, pastor, fiquei cego. Não vale. Ah, pastor, mas ela fez coisa absurda, ou ele passou do limite. Não vale tudo. Eu fico me perguntando, irmãos, porque a igreja já ouve sobre esse assunto, acho que há uns 20 ou 30 anos. Até quando nós vamos errar numa coisa tão básica, que é aprender que a gente vive daquilo que a gente fala. E a Bíblia diz que a minha palavra tem o poder de gerar vida ou morte. E aí eu tenho um problema dentro da minha casa, e dentro da minha casa sai a palavra da minha boca: você é um preguiçoso mesmo, moleque. E eu dou uma sentença de morte para o meu filho. Ah, essa menina só pode ser doente, é louca. Sentença de morte. Você que parece aquela mulher rixosa da Bíblia, sentença de morte. Não, pastor, meu marido é um irresponsável, para ele não tem salvação, sentença de morte. A gente fica abrindo a boca, irmãos, dentro de casa e matando o nosso futuro, e matando as nossas relações, e profetizando a morte dentro da nossa casa. Falando palavras, às vezes, tão duras, irmãos, que as feridas duram anos para sararem. Eu sei que existe perdão, eu sei que a pessoa perdoa, mas entra, fere a alma, palavras duríssimas que às vezes a mulher profere contra o marido, ataca a identidade dele, a masculinidade dele, que o marido ataca a mulher com palavras horríveis, duras, que machucam. Os filhos são tão feridos, porque na hora da raiva que você está do seu filho, pá, uma palavra que às vezes vai levar... Eu ouço gente com 30, 40, 50 anos de idade levando uma sentença do pai e da mãe, quando ele tinha 8, 9, 10 anos de idade. Não conseguiu curar, superar, não teve um tratamento adequado. Nós temos que tomar muito cuidado na hora da nossa raiva para estabelecer o que, gente? Limite, respeito. Isso aqui não pode acontecer nunca, pelo amor de Deus, alguém tocar em alguém, e acontece. Um homem tocar numa mulher, uma mulher tocar no homem, passar do limite. Quando não é o toque, o desrespeito da agressão física, agressão verbal. Palavras duríssimas são ditas dentro das casas e das famílias. Eu quero explicar uma coisa aqui, que talvez te ajude. Eu vi um médico americano explicando isso, achei muito legal, muito interessante, porque a nossa mente, homens e mulheres, a nossa mente é muito diferente. As mulheres às vezes acham que o homem pensa como elas, e a mulher acha que o homem pensa como ela e ela como homem, e não é. Você quer ver uma coisa? Imagina um casal que discutiu de manhã, teve um problema, uma discussão, alguma coisa de manhã. Como que é a mente do homem e da mulher? Querida, eu não sei se você sabe disso, mas qualquer homem, pode ser seu irmão, seu esposo, saiu de casa. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o homem. Quando ele saiu de casa, que ele encontrou alguém no trabalho, ele já esqueceu o que aconteceu. O homem, ele chega no trabalho, ele vai falar de futebol, ele vai falar de política, ele vai falar dos problemas do trabalho. O homem, ele funciona como uma cômoda, com várias gavetas. Todo homem é assim. Você já viu que o homem, olha, é muito engraçado uma mulher conversando com o homem. A gente está conversando com a esposa, com a filha. Gente, a mulher começa 4, 5 assuntos e não termina. É uma coisa impressionante. Você vê um homem conversando com mais 4 homens. Ele fala, os outros ouvem. Agora você vê 4 mulheres conversando. Todas falam ao mesmo tempo.
Eu já vi duas mulheres conversando aqui, e elas estão conversando aqui, e a outra está conversando aqui atrás dela. Daqui a pouco ela... sobre isso. Meu Deus! Que é isso? Ela ouve aqui e ali, fala aqui e lá ao mesmo tempo. É impressionante, o homem não consegue. Então a mulher, ela discutiu com o marido. Como é que é a mente da mulher? A mente da mulher, ela fica ali. Irmãos, o cara saiu, a gavetinha olha assim, ó, a gavetinha da família fechou ao lado da mulher. Enquanto o homem são várias gavetas, a mulher é uma gaveta só. Tudo está ali dentro. Você pensa, a mulher está com igreja, família, sogra, sogro, mãe, pai, futuro, presente, passado, tudo está ali dentro. O homem não. O homem, se você começar a falar com ele, pois é, a igreja, ele fecha todas as gavetas e abre a igreja. Terminou a igreja, terminou. Vamos falar de quê agora? Vamos falar agora de lazer, futebol. Fecha a igreja, abre futebol. Então a gente às vezes está conversando com a esposa, sério mesmo, irmãos. A mulher começa a falar e ela vai, a gente está falando, o pastor Ricardo pregou sobre aprendendo a brigar e tal. Aí você começa a falar, você viu aquela parte e tal? E de repente ela fala, pois é, minha mãe. Não, aí você fala, minha mãe? Tipo assim, a gente continua, a mulher vira sem dar seta. Puf. Aí a gente fala, meu Deus, cadê ela? Aí a gente vai atrás. Aí quando a gente vai em direção à mãe dela, ela já está falando da sua mãe. Aí você vai para a sua mãe, você fala, meu Deus, depois de 10 minutos você começa a perguntar, o que ela está falando? É muito assunto ao mesmo tempo. Então entenda uma coisa, irmãzinha, olha aqui, seu marido saiu de casa, ele esqueceu o problema. Ele chegou no trabalho, começou a resolver o problema do trabalho. Como é que está a mulher em casa? Vamos colocar uma mulher que está em casa. Pode estar trabalhando também, dirigindo, não interessa. É a mesma coisa. Ela está lavando louça e ela está pensando, mas como que ele falou aquilo para mim? Verdade, irmãs? Fala se não é verdade. Você está ali. Aí daqui a pouco você está arrumando a cama e fala assim, gente, por que eu não falei isso? Eu devia ter falado isso. Aí daqui a pouco ela chora de novo, mas... ele só pode não me amar, não é possível. E aí ela está ali, ela fica sofrendo, ressentindo, sentindo, e pensando, e repensando. Se alguém conversa, ela fala, você não acredita, ele saiu daqui hoje, me deu um coice, e tal, e bababá, e vai. Aí o que acontece? Ela vai se enchendo daquilo o dia inteiro, meu irmão. E você está o dia inteiro o quê? Pois é, tá 1-0, e aí saiu, fechou o trabalho, chegou no almoço, está comendo, está rindo, tal, está ali, de boa. Aí você chega em casa, irmã, acredite em mim, acredite, pode ser que ele chegue em casa e nem lembre da briga. Aí ele vai chegar como? Oi, meu amorzinho. E você? Eu não acredito. Você é um cínico. Não é possível. Ou ele vai chegar e lembrar, se foi muito sério, a hora que ele abrir a gaveta casa, ele vai lembrar, a gente brigou. Só que ele passou o dia de boa e você passou o dia remoendo. Então, nesse ponto aqui, aliás, antes de falar desse ponto, deixa eu contar para vocês uma coisa, irmãs, que eu sei que é difícil para vocês. Mas dentro dessas gavetas que o homem tem uma gaveta chamada gaveta do nada. E o que tem dentro dessa gaveta, pastor? Nada. Toda mulher já pegou o marido ou o filho assim, ó. Aí você pergunta, tá pensando em quê? Ele fala o quê? Aí você fala assim, não é possível. Você está pensando em alguma coisa? Ele diz, não, nada, não estou pensando em nada. Já viu seu marido assim, ó, na televisão? Aí você fala, tá vendo o que ele? Nada. Isso é o homem, a mente do homem. Ele para pescar. Horas. Sabe como é que é a mente da mulher? Nunca, irmãos, estudos mostram, nem dormindo para. É sério? A mente da mulher. Então,
a gente tem que tomar muito cuidado na hora da raiva com aquilo que sai da nossa boca. Porque aquilo pode entrar, e vocês sabem do que eu estou falando, e machucar, e ficar. Agora, especialmente os homens, tem que ter muito cuidado com o que falam, porque a mulher guarda, e sofre, e machuca. Tem que tomar muito cuidado. Olha para um homem perto de você, aproveita, irmã. Olha para um homem perto de você e fala: cuidado com a sua boca na hora da raiva. Não é hora de falar em divórcio, não é hora de falar palavras duras. Você tem que controlar a sua língua e lembrar que a sua palavra está gerando vida ou morte. Terceira coisa. Essa para mim é a number one, é o segredo. Ataque o problema. Gente. Einstein disse assim, ele definiu loucura. Einstein definiu loucura, vocês devem ter ouvido isso, vou lembrar. Como uma pessoa que repete o mesmo comportamento e quer resultado diferente. Irmãos, queridos, não adianta, simples assim, ponto final, não há exceção. Não adianta, na hora de tratar um problema, culpar, acusar e apontar. Não adianta. Alguém diz que nós somos seres racionais, não dá para concordar com isso. Nós somos seres emocionais. Uma pessoa racional, se ela matasse 10 pessoas e fosse presa, ela diria assim: gente, eu quero agradecer a sociedade, que descobriu a minha loucura, o meu problema, e que me encarcerou aqui, vocês estão livres do mal. Mas em presídio eu só ouço dizer: eu sou inocente, eu não mereço estar aqui. Mas você matou. Não, mas deixa eu te explicar porque que eu matei. Não é bem assim, só matei. Você pega um colega seu de trabalho roubando a empresa. Ele está roubando a empresa. Você filma ele roubando a empresa. Aí você chega no seu chefe e fala: olha, ele está roubando a empresa, eu tenho a prova. Você está roubando a empresa? Não. Aqui a filmagem. Aí o cara olha a filmagem, ele está errado. Mas ele fica com o que de você? Alegre ou feliz ou com raiva? Com raiva. Ele vai tentar se vingar de você. Porque não é racional, ele é emocional. Eu pego um casal, irmãos, que está discutindo. Aí um diz assim: pastor, ele gritou comigo. Aí eu falo assim: você gritou com ela? Gritei, mas ela gritou comigo. Você gritou? Não, mas eu tenho motivo por ter gritado. Quer dizer, o que eu faço? Eu tenho uma explicação emocional para dar, porque racionalmente não tem. Nós somos seres emocionais, então, gente, não adianta. Olha aqui, se a minha mulher estiver errada, primeira coisa que eu quero dizer para você, se você já tem relacionamento há algum tempo no trabalho, na escola, na célula, na família, você vai concordar comigo. É raríssimo você conseguir fazer alguém aceitar que está errado, mesmo que esteja. Primeiro ponto. Mas digamos que você conseguiu, pastor, eu consegui. Eu tive uma discussão com a minha mulher e eu mostrei para ela, ou para minha filha, eu mostrei para ela que eu estava certo e que ela estava errada. O que vai acontecer na hora em que eu mostrar para minha filha, numa discussão, para o meu filho ou para minha esposa, que ele está errado e eu estou certo? Ele vai se sentir mal, ele vai se sentir depreciado, ele vai ficar chateado e ele vai se aproximar ou vai se afastar de mim? Se afastar. Ele vai ficar feliz ou triste comigo com a situação? O que eu ganho com isso? O máximo que eu ganho é sair vencedor dessa discussão. Está vendo? Eu provei que eu estou certo, mas a pessoa que ficou como errada vai levantar muros emocionais contra mim. Pastor, qual é a solução? A solução é nunca atacar a pessoa. Nunca falar da pessoa. E fazer o quê? Falar dos seus sentimentos. Esse é o grande segredo.
Eu estou casado há 20 anos com a minha esposa, faço 21 anos de casado esse ano. Vou contar para vocês o primeiro ano de casado, nossas brigas. Não é ilustração não, aconteceu assim. Estamos eu e minha esposa, lá em Orlando, no início do casamento, né, com o pastor Emerson e a pastora Fernanda. E eu sempre me gabei de ser um cara autêntico, sincero, verdadeiro. Eu sou eu em qualquer lugar, qualquer pessoa. Não quero fazer graça para ninguém. Eu vivo, não vivo. Estou lá. E de repente minha esposa faz alguma coisa muito feia comigo na mesa. Irmão, é do jeito que vinha a feiura, voltava o horrível. Você está entendendo? Não tô, mas está na frente do Emerson da Fernanda. Mas eu estou nem aí. Do pai dela, problema dele de estar sentado aqui na minha frente. E eu já... Pum! O que acontecia? Minha esposa é mais tranquila, ficava muito triste. E aí pesava o clima. Como é que fica um clima numa mesa que um casal discute feio na frente dos outros? Horrível. Mas aí a gente chegava em casa, ela dizia: meu amor, eu não me importo que se chame minha atenção, mas não faça na frente das pessoas. Aí eu dizia: então você está preocupada com o que os outros estão pensando? Eu não estou nem aí. E a gente já discutia de novo por causa disso. Até que eu li 1 Coríntios, capítulo 13, que diz assim: o amor não se conduz de maneira inconveniente. Opa, é inconveniente ter esse tipo de discussão na frente dos outros. O amor não faz isso. Tá bom, querida, eu vou mudar. Mudei. Agora, nós estamos de novo em Orlando, com o pastor Emerson e a pastora Fernanda. Minha esposa faz alguma coisa e eu seguro. E é o que acontece na maioria dos casamentos das pessoas hoje. O que acontece? Mantém a pose, tal. Só quem conhece muito para saber que alguma coisa está fora do lugar e tal. E come a carne e tal. Irmãos, desse jeito. Aí chegava no estacionamento do shopping: Emerson, Fernando, foi um prazer. Mas maior ainda o que vocês sentiram de Deus de pagar a conta. Glória a Deus. Obrigado, meu amado, obrigado, pastora querida, né? Aí entra a Maíla na porta, eu fecho a porta, eles viram as costas, eu olho para ele e falo: você é louca! Porque não pode fazer na frente dos outros, mas a gente já está sozinho. E aí, meu irmão, eu pegava aquele volante daquele carro, o sangue de Jesus tem poder. Eu lembro de um desenho do Pateta, que ele fica endemoniado quando entra no carro, já viu? E aí eu saí com esse carro, você está pensando o quê, Maírla? Você... E quem é brabo aqui também, quem tem esse temperamento, que hoje estou tratado, graças a Deus, o Hulk está dominadíssimo, aleluia. O MDA ajudou muito isso. Agora presta atenção, quem tem esse temperamento sabe do que eu estou falando. Eu ficava com mais raiva ainda, sabe por quê? Porque eu estava ali, e aí ela estava errada mesmo. E aí ela estava agora chorando, triste, porque eu passei do limite, falei demais, e estourei a panela de pressão. Agora eu pensava: tá vendo? Ela fez errado, eu agora passei do limite, e agora eu que vou ter que pedir perdão. Aí eu ficava com mais raiva ainda, entendeu? Aí eu pensava: olha o que ela fez eu fazer, ó. Ela fez eu fazer, colocando a culpa nela. E aí eu chegava em casa, a gente conversava, discutia, e eu dizia: tá vendo? Agora a vítima é você, pior é isso, e tal, resolvi, amém, glória a Deus. Até que, graças a Deus, aleluia, para o meu bem, para o bem dela, eu descobri o segredo. Qual é o segredo, pastor? Estamos em Orlando novamente. Já é a terceira vez que a gente vai lá, com os pastores, Emerson e Fernando. Eles pagaram a conta de novo. Não? Dessa vez é a gente? Dessa vez o Fernando paga. Aí a gente vai, sai dali, eu entro no carro e graças a Deus eu posso ser alguém que demonstra a minha chateação, aleluia, com limite, não é não? Então eu chego e diz assim: o Maírla, o que aconteceu ali na hora da janta na frente dos pastores? Normalmente a minha esposa dizia assim: o quê? Eu vou dizer: Maírla, você falou isso, isso e isso. E aí, gente, o segredo para eu não perder, o segredo para eu não estragar, para eu ir
feliz para minha casa com o problema resolvido eu não vou dizer para ela, tá vendo, Maíla, você não teve sabedoria, você não tem jeito, você fala demais, você é bocudo, sei lá o que você fala para sua mulher, ou você para o seu marido. O que você vai fazer, meu amor? Quando você faz assim comigo na frente dos outros, eu me sinto desrespeitado. Quando você faz isso, a minha vontade é não sair para comer mais com outras pessoas. Eu estou falando de quem? De mim. Eu estou falando dos meus sentimentos. O que eu estou gerando na minha mulher? Ela, não, mas não é isso que eu quero que a gente saia. Eu quero que a gente converse, eu não quero que você sinta isso, então, por favor, não repita isso. Estou lá na mesa, conversando com a minha filha ou com o meu filho, de repente, adolescente começa a falar, porque adolescente sabe mais que a gente, não é verdade? Sabe tudo. Então, minha filha, papai... Ô irmão, graças a Deus que amansou muito, viu? Senão... Aí eu olho assim para ela, a vontade que dá, e falo, cala a boca! Tá pensando o quê? Né? E dá uma humilhada. Você não é ninguém. Mas aí, o que você faz? Você vira e fala assim, ei menina, você pode demonstrar chateação. Você não é uma pamonha. Né? Não. Maísa. Oi, papai. Maísa, o jeito que você está falando comigo está me fazendo sentir raiva, minha filha. É isso que você quer? Minha filha, o jeito que você está me tratando está me desrespeitando. Você quer me desrespeitar, Maísa? Esse é o seu objetivo, falando assim comigo? Eu começo a falar, não que ela é má, que ela é desobediente, que ela não sei o quê, você não sabe de nada. Não, eu não ataco a identidade dela, eu não falo dela, eu não acuso ela, eu não aponto para ela, eu não culpo ela, eu falo do que ela está me fazendo sentir. E ela me ama, e ela é minha filha, e ela é minha esposa, e ela me ama, e a gente se ama, e nós não queremos fazer as pessoas que a gente ama se sentirem mal. Ô meu pastor, o senhor falou assim comigo, eu me senti tão triste. O que você vai despertar no seu pastor? Compaixão, querido, eu não queria ter feito isso. Então vamos acertar. Ô meu querido, você falou comigo daquele jeito, na frente de todo mundo, na célula, você me fez me sentir tão envergonhado. Eu senti que eu não tenho eu senti que eu não tenho o seu respeito. É isso mesmo? A minha leitura está correta? Não, pastor, não é isso não. Então, querido, não faz aquilo comigo, porque os sentimentos que você gerou em mim foram horríveis. Querido, o grande segredo nos relacionamentos, seu sogro, sua sogra, quem for, não fale apontando, culpando, acusando, querendo sair do lugar como certo. Simplesmente fale dos seus sentimentos. Você está entendendo? Amém? Outra coisa, você está errado? Estou. Assume logo. É tão feio quando alguém diz assim, estou errado, e aí, qual o problema? Isso é orgulho. É tão bom quando a pessoa vem, oh meu Deus, vacilei, não é não? Não é bom assim? Ó, eu estava num avião com a minha esposa, a gente estava indo para Teresina. Uma viagem longa, gente. Toda vez que a gente viaja de avião, a gente fica torcendo que alguém não sente na cadeira, que são 3, para ficar uma livre, a gente colocar a Bíblia, bolsa, PV, papá. E a viagem longa, nesse dia, não sentou ninguém. Aí eu cometi o primeiro erro. Normalmente, a minha mulher se levantaria, iria para a janela, ficaria o meio livre. Mas eu, tão feliz de não ter sentado ninguém, falou, vai amor, vai para lá. Pronto. Qual é a informação que eu passei? Ele não me quer perto dele. Aí ela já ficou meio assim, mas foi para o lado de lá. Aí ela começou a me contar uma história. E aí, gente, começou a demorar o avião a levantar, eu comecei a ficar apertado para ir no banheiro. E aí eu falei, amor, espera rapidinho com essa história aí, eu vou no banheiro correndo, porque depois que levantar ainda demora uns 20 minutos, às vezes até meia hora para liberar, eu vou lá no banheiro rapidinho, tá bom. Eu levantei, corri, tinha alguém, pedi uma água, bebi uma água, aí a pessoa demorou, saiu, entrei no banheiro, voltei, gente, quando eu sentei, quem disse que eu lembrava que ela estava me contando alguma coisa? Eu já fui sentando, pegando a Bíblia, e já peguei a agenda, e comecei a mexer, papapá. De repente, irmãos, eu não sei se você não é místico, não acredito nisso, mas eu senti ondas negativas. Era um negócio assim, pum, pá, pum,
E eu comecei a pensar, o que eu fiz, o que eu não fiz? O que eu fiz, o que eu não fiz, meu Deus? O que eu fiz, o que eu não fiz? Sem olhar, sem dar moral. Se der moral, pá. Aí eu lembrei, meu Deus, ela estava falando e eu saí e não dei atenção. Meu Deus, me ajuda. Para combater, comecei a jogar umas paradas negativas também, fechei a cara, fiz uma de durão, peguei um papel, já comecei, gente, é a melhor coisa, meu amor, minha vida, você sabe que eu não sou a mesma pessoa, minha cabeça não é mais a mesma, estou ficando velho, é muita coisa, você é linda, eu adoro te ouvir, seus casos são maravilhosos, por favor, termina o que você começou. Eu fui no banheiro, tinha uma mulher na minha frente, ela demorou demais, meu amor, irmãos, eu peguei e falei, amor, dá uma olhada nesse negócio aqui para mim, tipo, não tem da moral, né? Aí ela olhou assim para mim, começou a ler, aí foi desmontando, ela, poxa, você fez isso? Eu falei, amor, em nome de Jesus, me perdoa, a gente está indo ministrar casais, vamos dar lugar a Satanás, não, foi o capeta que me deu amnésia, né? Aí eu falei, meu bem, ô irmão, ela se empolgou, conversou comigo de Brasília a Teresina sem parar. Assume logo que você fez errado. Você mesmo chega com um chinelo, ó. Meu amor, eu mereço, entendeu? Meu filho, vacilei com você, esqueci de te levar, já chega se batendo. Olha, eu tenho um filho lá, o Ricardinho, a gente vai corrigir ele, Ricardinho, olha meu filho, o papai vai te corrigir agora. Vai dar uma chinelada na sua bundinha, meu filho, porque a Bíblia manda bater para você não ir para o inferno. Outra coisa, meu filho, quem bate não é o papai e a mamãe, quem bate é a polícia, meu filho. Papai e mamãe não bate, papai e mamãe corrige. Não pode mentir, rapaz. Irmãos, quando eu pego o chinelo, o Ricardinho começa. Ai. Aí eu falo, o que foi, meu irmão? Quantas? Irmão, vira o globo da morte. A gente começa, ele vai. Ai. Eu falo, o que é isso? Para, rapaz. Aí começa. Aí você vai batendo, bate até mais que devia, porque ele não para. Agora o Josué. Mesma história. Entendeu? Entendi, papai. Então agora o papai vai te pegar. Aí ele vai e fez assim. Como é que bate num menino desse? Aí você faz, Josué, não faz mais isso, menino. Você entendeu? Então já chega de cabeça baixa, me perdoa, eu errei. Você tem razão que você falar, eu vou ouvir, você tem razão. Agora tem gente também que é má, sangue de Jesus tem poder, irmão. Não pisa em ninguém não, tá vendo? De novo, a pessoa está te pedindo perdão, perdoa logo, não termina de pisar na pessoa não, nem esmagar, porque senão você desanima a pessoa a pedir perdão, libera logo, tá bom, você está se batendo, não é espertinho, mas não faz mais isso, cuidado para você não passar do limite e fale dos seus sentimentos. Penúltimo lugar, rapidinho, não desenterre defunto. Ô, irmãos, tem gente que é fera, né? Não. Você vai conversar com ela, o que ela faz? Traz um problema de 10 anos atrás. Meu amor, mas e na lua de mel? Tem 40 anos isso, menina. Mas eu não esqueci, não. Você quer um segredo para resolver problema? Não trate mais do que um problema de cada vez. É um problema de cada vez. Não deixa trazer 2, 3, 4 problemas. Não deixa vir uma coisa da semana passada, do mês passado, do ano passado. A pessoa quer tratar alguma coisa que de repente não foi enterrada direito, porque vocês não ouviram essa mensagem, talvez não fazia, fugia do conflito, tem um monte de pendência para ser resolvida, coisa que foi enterrada viva, que precisa realmente desenterrar e tratar, ok, vamos desenterrar, vamos tratar, vamos matar e vamos enterrar isso de uma vez por todas. Acabou. Agora, você tem que resolver, enterrar e não tratar mais do assunto. Porque toda vez que tiver um problema, uma discussão, e tentar crescer, ajudar, melhorar o relacionamento, seguindo os passos direitinho, for trazer alguma coisa do passado, aí ninguém aguenta. Então, não desenterre defunto. Não traga mais do que um problema de cada vez. Meu amor, você quer falar dessa coisa que aconteceu semana passada? Quero, meu benzinho. Nem era para ter nada da semana passada. Por que você evitou tratar o problema na semana passada? Não era para ter fugido do conflito. Mas tudo bem. Só faz o seguinte, vamos terminar esse assunto. Vamos dar um break, vamos tomar uma água e a gente volta no outro assunto. Um problema de cada vez. E por último, pastor, não deu.
Não deu não, eu não fugi do conflito, estabeleci limite, falei dos meus sentimentos, não desenterrei defunto e não deu. Por que que não dá às vezes? Não é uma questão de fugir do problema. Às vezes não dá, amado, sabe por quê? Porque é uma questão de não tem ninguém certo ou errado. É uma questão de nós sermos diferentes. Eu gosto de carne mal passada, ela gosta de carne queimada. Eu não entendo, mas fazer o quê? Mas muitas vezes eu quis convencer ela, está errado, isso faz mal. Não existe, isso aí é carne que a churrascaria tem 5 dias que está lá. Mas eu gosto assim, aí a gente, às vezes, mas por que você gosta assim? Eu gosto, criatura, e a gente começa, às vezes, irmãos, a ter uns probleminhas, umas briguinhas com o próprio filho, com a filha, com o filho, por causa do jeito diferente de se ver a vida, do jeito diferente de se encarar as coisas, e às vezes a gente tem dificuldade de alguém que a gente ama ou está próximo ser diferente. Deixa a pessoa ser quem ela é. Pastor, não deu para resolver, então deixa para lá e se concentre mais na reconciliação do que na solução. Eu quero viver em paz, eu quero ter alegria, eu quero abraçar minha mulher, eu quero viver na minha casa feliz da vida, irmãos. Eu não quero ver num pedaço do inferno, eu quero ver num pedaço do céu. Eu casei para viver bem com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Olha, fica de pé no seu lugar para a gente orar. Tem gente que o capeta não precisa ir na casa dele, ué. Casou com a secretária do cão, ou com o secretário de Satanás, fica oprimindo a pessoa, perturbando a pessoa, misericórdia. Misericórdia, você casou para viver tranquilo. Então, pastor, não estamos achando um lugar. Então preocupe-se mais com a reconciliação, com a sua filha, com o seu filho. Com essa atitude, você não vai afastar o seu filho, porque você dá um grito na mesa com o seu menino, cala a boca, você não sabe de nada, ele pode até ficar calado, mas daqui a pouco ele vai sair de perto de você, triste, não vai estar perto, não vai ser amigo, e você ama, é apaixonado, mas não tem relacionamento. Por quê? Porque não está sabendo resolver os seus conflitos. Os conflitos são inevitáveis, mas existe um jeito de tratar, para que você possa resolver, cada vez diminuir, crescer e manter a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, perto de você. Amém, querido? Feche seus olhos, por favor. E antes que a gente ore por você, abençoando sua casa, sua família, eu só queria que você tivesse 1 minuto para oferecer uma resposta a Deus e para você pensar, não o que o seu cônjuge, ou pai, ou mãe, o irmão precisa fazer, mas o que você precisa fazer? Aonde que você precisa melhorar na hora de tratar um conflito com alguém? Às vezes você é muito duro, explode, implode, não tem limite, evita conversar o tempo inteiro, nunca trata. Às vezes você ataca tanto, machuca tanto, fere tanto, culpa, acusa e quer sair certo da situação, vai trazendo um monte de problema para resolver, não trata nenhum, não resolve nenhum, fica estressante. E o mais importante, preocupe-se em viver bem, preocupe-se com a reconciliação. Quero orar por você, a minha esposa vai abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu lar, abençoar o seu casamento, em nome de Jesus. Vai colocando a sua vida na presença de Deus, o seu coração. Mas hoje o Senhor nos deu uma palavra de direção. Antes de nós chegarmos aqui hoje na igreja, você pode continuar com seus olhos fechados, colocando a sua vida diante de Deus. Eu vi algumas pessoas que estão aqui neste lugar, enfrentando lutas que aos seus olhos são muito maiores que você. Você já tentou fazer de tudo na área da sua família, mas é como se você sentisse que isso é maior que você. Você não consegue reagir, você não conseguiu vencer essa situação difícil. Eu queria já orar por essas pessoas.
abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Você está passando situações muito difíceis, onde você sente que o inimigo, parece que essa luta, esse problema é mais forte que você. Hoje o Senhor me manda aqui te dizer que o mais forte na tua casa e na tua família é Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso para mudar essa situação. Eu quero chamar o baterista, sobe aqui, esse baterista convertido, abençoado, obediente. Nós vamos fazer um ato profético aqui, sabe por quê? Porque eu vi esse demônio, eu vi esse espírito maligno. Mas a Bíblia diz que no nome de Jesus se dobrará todo o joelho, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos agora fazer um ato profético para finalizar esse momento aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos falar o nome de Jesus, declarando 7 vezes aí com a bateria, com o Ministério de Louvor. Nós vamos declarar 7 vezes assim, ó. Pá, 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 Jesus. Vamos fazer isso 7 vezes. E eu quero declarar, nós vamos declarar juntos, que esse demônio, esse príncipe que entrou, que está tentando destruir o seu lar, que está tentando destruir a sua família, ele vai cair agora. Ele vai bater em retirada da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Oh, rabalaba xaracanda ramana. Rebalava, começa a orar aí agora, a declarar: não tem poder na minha vida esse espírito de confusão, de destruição na minha casa, em nome de Jesus. Levanta-te, Senhor, levanta-te nas famílias aqui, Senhor. Oh, levanta-te, Senhor. Xarabalabacanda rabaxaramana. Oh, rabalabaxerecanda ramana. Rebalabachai. Remanai. Poderoso é o teu Deus. Poderoso é o teu Deus. Tem solução sim. Tem jeito sim. Porque poderoso é o seu Deus. Diga comigo: poderoso é o meu Deus. Poderoso é o meu Deus. Oh. Se prepare agora. Nós vamos declarar 7 vezes esse nome. E o inimigo vai cair. Amém. Vamos declarar. Você está preparado? Você está preparado? A tua vitória é hoje. Amém. Oh. Vamos lá. Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus. Todo nome, o teu nome é sobre todo nome. Envergonha os nossos inimigos, envergonha, Senhor. Vem com a tua glória, estabelece paz. Vem, príncipe da paz, vem, príncipe da paz, que faz milagre e maravilha e glória e a tua bênção. E eu queria, levante a sua mão agora e adore a esse Jesus tão poderoso, que já te deu a vitória essa noite, que já ordenou a bênção na tua casa, que já ordenou a bênção na tua família. Oh, oh, oh.
aqui. O Senhor manda eu dizer para algumas pessoas aqui: você já tentou. Não sei se o seu casamento houve uma dissensão ou algum relacionamento da sua casa, da sua família. Mas hoje a palavra para algumas pessoas aqui é a seguinte: tenta de novo. Faz outra vez. Vai atrás dessa pessoa de novo. Tenta a reconciliação de novo. Porque aqui hoje caiu esse inimigo pelo poder do nome de Jesus. E é a Ele que nós damos honra, é a Ele que nós damos glória. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Quem foi abençoado nessa noite com essa palavra? Você foi abençoado? Amém? Erga seus dois braços assim, bem alto. Agora abre para o lado assim e abraça a pessoa que está do seu lado aí. Vá na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém? Glória a Deus.